Salve, salve galera, muito boa noite. Cris na área para mais um Estudos do Cris. Hoje, 24 de agosto de 2023, neste momento, 20 horas e 11 minutos. Iniciando com aquele nosso recadinho, lembrem-se que o prazo para inscrição da nossa mentoria com o pacote de benefícios está indo para o final, né? Nosso último prazo é 31 de agosto, 23h59. Você vai adquirir um combo de conhecimento e presentes e aulas e tudo mais com um custo estimado em 1.300 e alguma coisa. Você vai adquirir isso tudo por R$ 599. Então, não perca tempo. Entre em contato com a gente, solicite a sua inscrição, escolha a turma e venha ser um trader global. Que a ideia dessa mentoria é te ajudar a dar os primeiros passos, te apresentar o mercado internacional e as suas facilidades e a infinidade de ativos que nós temos para operar, tá bom? Sem mais delongas, vamos ao nosso grafiquês. Deixa eu aumentar aqui. Aqui a gente tem o nosso querido e amado dolinha, tá? Mini dólar B3, né? Abriu em alta. A gente traçou o Fibo, ele veio no 618, subiu. Um dia que você olha verdes e vermelhos, diz assim, deu muitos pontos. No 4R ele não deu uma entrada decente, clássica. Para não dizer que não deu uma entrada, aqui ó, às 12h11, depois da sala fechada, ele arranca, né, dos 50% de Fibo, faz a regressão na 9, reverte e acima do box 137, 138 aqui, né? Deu uma entrada e correu aí 7 pontos. Foi a única coisa decente que ele apresentou no 4R, tá? No 6R, uma movimentação bem menor, né? Encerrou o dia com 73 boxes, uma coisa ridícula, né? Totalmente sinais sem padrão de entrada, né? Até aqui correu, né? Depois que fez o vermelho, correu aí 13 pontos, mas sem ponto de entrada, sem regressão à média. Aqui quando subiu também não deixou ponto de entrada, a menos que alguém opere rompimento da 72, teria comprado aqui e feito aí seus 5, 6 pontos, mas operações muito arriscadas, muito fora das nossas premissas, e aí a gente prefere ficar de fora, ficar olhando, preservando o nosso capital. Já o nosso índice malucão, né? Abriu com gap de baixa. Tá aqui o Fibo. Ele expandiu, a gente tem que expandir. Eu não estava na parte da tarde, hoje eu tive um procedimento médico, então esse Fibo acabou ficando aqui ó, na 72, no fundinho aqui, o 618, olha onde ele cravou. O índice até foi mais tranquilo, vamos dizer assim. Ele fez uma regressão aqui nas médias, pode ter dado uma entrada aqui de 270 pontos,
Aí depois ele vem, perde a 72, faz a regressão. Aqui deu uma outra oportunidade aí de 100 pontos. Regressão na 34, reversão. Uma outra aqui, uma outra oportunidade de mais 140 pontos, regressão, reversão, e aqui sim ele botou para andar e entregou 600 pontos, né, num movimento bem mais acentuado, mas também já havíamos encerrado a sala educacional, então foi um movimento que não foi estudado, né, e o gráfico, depois de pronto, todo mundo é bom de análise, uma barbaridade, né? E aí depois ele ficou embolado aí e nada a se fazer, né? O nosso Ibov, né? Mais ou menos dentro daquilo que eu tinha falado no Café com o Mercado, né? Que essas duas altas não me convenciam, ele estava muito próximo do 61.8, que é um ponto de reversão. Ele nem chegou aí lá e já perdeu a 34 e está testando a 9. Amanhã ele tem espaço aí para perder a 9 e voltar a perder a 72 e ficar dentro daquilo que a gente havia conversado, né? Que ele podia estar fazendo um pivôzinho de baixa para vir buscar, né? Níveis bem maiores, bem menores no caso, né? Níveis maiores de queda, mas menores de cotação, tá? Essa aí é a minha visão pro Ibov, e até que se prove o contrário. Respeito todas as opiniões, todas as análises, mas para mim, por enquanto, é isso, né? Não consigo ver nada diferente disso, tá? Saindo daqui, tem que desligar aqui o coiso. Saindo daqui, vamos inverter hoje, vamos vir da esquerda para a direita, né? O nosso grafiqueza aí do mercado internacional, né? O Brent hoje deu lindos movimentos. Vocês, quem acompanhou os estudos do Cris aí, eu estava usando o Brent no 30R, né? E aí estava ficando bem pequeno. O 30R é um período para você fazer uma operação bem mais longa, carregar e tudo mais. Aí a gente está testando o 12 e o 8, tá? O 8 está se mostrando bem efetivo, né? O que a gente tem aí no Brent para hoje, ó? Vamos ver o que ele fez aí. Os fibos estão desatualizados. Vamos pegar aqui, ó. A sessão começou aqui, né? Começou subindo. Então vamos botar uma barra de estudos aqui e vamos fazer o fibo de alta. Os fibos estavam certos, tá? Eu ver que não havia me ligado no início da sessão, tá? Ó, mínima, primeira máxima, cravou 61.8 e aí veio e perdeu. A gente precisa fazer um fibo de baixa, né? Beleza, vamos fazer o nosso fibo de baixa, tá? Pegamos da máxima na primeira mínima. Vamos trocar a cor dele aqui para o tradicional que a gente tem usado para o fibo de baixa.
Tá? E olha só, ele fez a regressão, deu um vermelho direto, estava pesado, né? Podia ter arriscado, ou abaixo aqui do 61, um pivôzinho, onde ele deu 0,37%. Depois ele reverteu, fez um micro pivô, passou para cima da 9, foi embora, fez uma regressão na 9, deixou um outro verde direto, andou mais 0,30, regressão na 72,434, branco e verde, andou mais 0,24, embolou, regressão na 72, box verde, entrada, deu um calorzinho e andou mais 0,50. Então passou de 1% aí, para quem se dedicou a operar só o Brent, conseguiu capturar esses movimentos, passou de 1% a rentabilidade no dia. O crude é aquela coisa, né? A gente sabe, eles são espelhados, né? Espelhados não, porque as cotações são diferentes, mas os movimentos, né? É o mesmo movimento que foi comentado a nível de Brent, né? A gente tem a nível de crude. Fez o FIBO para baixo, subiu, deu uma entrada, depois veio, regressão na 9, dá entrada aqui abaixo, cai, regressão na 9, entrada, cai, né? Aqui não deu entrada porque formou acima, então poderia ter feito um pivô, vendido aqui abaixo do 116, né? Mais 0,40, subiu sem dar entrada, fez uma regressão, aqui deixou uma entrada, mais 0,26, e assim ele foi também entregando mais de 1% de rentabilidade. Tá? Nossos índices, começamos aí pelo S&P 500, a gente também diminuiu o R dele aí, para capturar um pouco mais de volatilidade. A gente tem um FIBO maior aí, né, mais longo, indicando uma queda mais acentuada, né? Ele veio no 161 desse FIBO, começou a subir em sessões anteriores. Já na sessão de hoje, ele abriu aqui no box 1, tentou subir, ficou preso na região do 141, veio, fez um micro pivôzinho e tal, não deu entrada nenhuma, né? Aqui abaixo do 17, só se alguém opera rompimento de 72, deu 0,43%, aí sim faz uma regressão de livro, abaixo do 24, veio buscar aqui a região de menos 11, que a gente falou hoje cedo no Café com o Mercado, deu mais 0,40. Então teria dado 0,80% aí de rendimento para quem se dedicou a capturar os movimentos do S&P 500. O nosso DAX tem sido uma mãe brasileira, né? Ele abriu a sessão subindo e aí perdeu força, né? Virou. A gente fez o FIBO de baixa e precisou estender até aqui o box 155 e o DAX terminou o dia cravando, né? Passando um pouquinho do nosso alvo de 161. Mas o mais importante desde bem cedo, né? Desde bem cedo, ele vem, vai na média, faz a regressão, reverte, dá uma entrada, vai na média, reverte, dá uma entrada, vai na média, reverte, dá uma entrada. Aqui não chegou a encostar bem, eu não fiz a entrada. Aí ele sobe, vai lá na 72, vem,
desce sem dar entrada, dá uma lateralizada, aqui não dá entrada também, o box 187 abriu acima da 9, aí ele desce, aqui ele dá uma entrada curtinha, de 0,06, vai na 72, faz um micro pivôzinho, e aí você poderia teria que ter tido a calma de aguardar, né? Ele vir testar esse fundinho aqui. Quando ele testa esse fundinho, ele faz a regressão perfeita, deixa uma entrada abaixo do 225 e aí sim ele corre 0,27%, volta na média, vermelho direto, corre mais 0,16, volta na média, gatilho, mais 0,6, vai na média, gatilho, mais 0,20, enfim, passou de 1% também a rentabilidade do DAX, um ativo muito direcional. Se você acha o 6R muito nervoso, você poderia optar por um 8R, que aí ele dá boas entradas. Provavelmente amanhã eu vou testar ele no 8R, porque ele teria dado aqui uma entrada com 0,48, uma regressão, outra nova entrada com 0,33, são 81, vai na 34, nova entrada com 49, são 1,20, 1,30, vai na 9, outra entrada, 0,16, são 1,46, né? Vai na 34, outra entrada, até o alvo de 161, mais 0,26, quer dizer, teria dado 1,60% de rentabilidade para quem conseguiu capturar todos os movimentos de queda do DAX, que foram movimentos fáceis de serem capturados. O nosso EWZ abriu para baixo hoje, né? Depois de ter fechado acima do 161 no 23,6, abriu para baixo, voltou, testou a região do topo anterior, entrou força vendedora, derrubou ele, foi na média e fechou quase perdendo a mínima do dia aí. Conforme for a coisa amanhã, ele vem testar a mínima do dia, e se perder a 72, ele tem espaço para vir até o 61,8, caindo aí na média uns 2%. Já o dólar index, o dólar ganhou força ao redor do mundo hoje, né? Pivôzinho de baixa pivôzinho de alta logo na abertura da sessão, passou para cima da 72, lateralizou, uma entrada 0,06, nova regressão, nova entrada 0,12, nova regressão, nova entrada 0,20, para baixo não deu nada, aí foi para cima, aqui não deu entrada, não deu gatilho, fez a regressão, deu mais uma entrada que deu mais 0,05. Então veja que todos os ativos internacionais, se você dedicar a 1, 2, 3 ativos que você consegue, tem tela para olhar simultâneo esses ativos, você consegue extrair bons rendimentos durante os diversos horários aí das sessões disponíveis, né?
o Ibovespa, né? O Bovespa Cash Index, que é o nosso Ibovespa na versão do broker internacional, abriu para baixo, a gente traçou um fibo de baixo aqui, ele veio, tentou subir, voltou lá no 38.2, botou para cair, nada a fazer aqui, nada a fazer, muita paciência, aqui uma regressão na 9, uma entrada de 0,17, nova regressão na 9, outra entrada de 0,19, nova regressão na 9, outra entrada de 0,15, aí ele chega no 161, reverte, né, passa para cima da 72, deixa uma compra 0,10, aqui não tem entrada, e aí ele começou a bagunçar o coreto, mas também teria apresentado um rendimento interessante, tá? E agora as nossas pares de moedas, né? Os pares que a gente tem acompanhado. Vamos lá. Sessão abre já na sequência para cima, né? Quer dizer, abre com um box para baixo, fazendo a regressão da média. Um gatilho de compra mal sucedido que teria estopado aqui. Se você comprou aqui esse gatilho, você teria estopado aqui abaixo do box 2 com 0,17%. Ficou olhando com muita calma. Ele fez uma regressão na 72 com 34. Abaixo do 25 ele dá uma entrada que te entregou 0,22, ou seja, pagou o stop, né? Fez outra regressão. Agora já virou a sessão, né? Já estamos no dia 25. Alguém pode ter entrado aqui. Ele chegou a andar 0,06, veio no menos 11 aqui. Tá? A gente precisa ajustar o nosso fibo, esse fibo de um prazo maior. A gente vai trazer o 78,6 para cá. Ele está segurando no menos 11, ele precisa perder o menos 11. Ele perdendo, ele abre um espaço interessante, né, para pegar uma boa rentabilidade aí na madrugada. Tá? Esse é o euro-dólar. O euro-dólar canadense eu não estou nem analisando muito, porque ele está nos 5 minutos, o renko dele não está legal. A gente vai pular ele. A gente tem o euro-dólar australiano na sequência. Teve um pregão, a sessão, né? Acostumado com pregão é aqui no Brasil. Ele abriu a sessão aqui, ó, para cima, né? Abriu a sessão para cima. A gente traçou um fibo de alta. Ele veio, rompeu 72, fez a regressão, deu a entrada e correu aí 0,17%, fez a regressão, deu outra entrada, correu mais 0,05 e aí bagunçou o coreto. Tá? Foi mais chatinho hoje, se não capturou o movimento logo cedo, não teve grandes oportunidades. O dólar versus o iene, né, na sessão de hoje ele abriu aqui caindo, né? Depois reverteu, subiu. Deixa eu me achar no fibo aqui. A gente traça o fibo com gráfico pequeno, depois quando ele vem pro... Você abre o gráfico grande aqui, ó. Ele está daqui do 93 no 99, onde ele armou o pivô no dia anterior, né? Passou para cima da 72, deixou um gatilho, deu um calor, né,
de 0,12, seu stop estava aqui embaixo, e aí depois andou 0,07, depois deu outra reversão, andou mais 0,06, outra reversão, e aí sim ele botou para correr, andou 0,30, né? Então são 0,42, outra reversão, andou até o 141 de Fibo, mais 0,6 são 0,48, aí cai, não dá entrada, tá? E aí já abre a sessão de amanhã, dia 25, né? Aqui para eles já é dia 25, abre a sessão fazendo uma regressão à média, dando uma entrada que, se alguém pegou a virada da sessão, já vai com 0,10%, e ele tem espaço para ir até o 161 aqui, 0,16, e depois galgar níveis mais altos. O dólar versus o dólar canadense, abriu a sessão em queda, né? Foi na 9, veio, segurou aqui no 23,6, botou para subir, armou um pivôzinho para romper a 72, fez uma regressão 72,9, deixou uma entrada linda, maravilhosa, que correu direto para o abraço aí, né, entregando 0,25%, depois deu uma embolada, fez uma nova regressão na 34,72, deixando uma nova entrada, que correu mais 0,12, e agora já vai formando o seu primeiro box da sessão do dia 25. Ele superando a máxima aqui do box 43, ele tem espaço para vir aqui em cima, pode andar aí pelo menos 0,10%. A Libra versus o dólar americano, teve uma sessão predominantemente de baixa. O nosso Fibo está daqui do box 100 do pregão anterior, no pavio do 12 da sessão de hoje, ele extrapolou o 161, a gente precisa expandir o nosso Fibo, isso já era para estar pronto, mas como eu precisei me ausentar do escritório na parte da tarde, não consegui fazê-lo, e ele deu uma entrada aí de rompimento de 72, dando 0,20%, regressão na 9, uma entrada dando 0,22, regressão na 9, outra entrada dando 0,14, regressão na 34, outra entrada dando 0,31, regressão na 9, mais uma entrada dando 0,07, e agora ele já abre a sessão do dia 25 com dois box negativos, né? Com box gatilho, e ele tem espaço para buscar aqui até o 161 de Fibo 0,20%. É uma boa rentabilidade para, se ele confirmar o movimento, você está dormindo, sonhando com os anjinhos e o dinheiro trabalhando para você. Já a Libra versus o Iene, teve um pregão também mais movimentado, né? Abriu para cima, passou a 72, fez a regressão, deu uma entrada, 0,05, nova regressão, nova entrada, andou 0,20, aí caiu, nada a se fazer, regressão na 9, uma nova entrada, entregou 0,05, nada a se fazer,
Aí ele faz uma regressão na 34 com 72, deu um trabalhinho para ir, mas andou 0,15, aí aqui não deu entrada, aí ele vai lá na 34, deixa uma nova entrada abaixo do 108, andou mais 0,11, faz uma regressão na 9, deixa uma entrada, andou mais 0,10, tá? E agora já vai iniciando a sessão do dia 25. Por enquanto indefinido, né? Uma sequência brancos, pretos, ou seja, blocos positivos e negativos, não nos diz grandes coisas, não encostou na média, nada a ser feito. E aqui, para encerrar o nosso grafiquês, o nosso querido e amado mini dólar, né, na visão do broker internacional, ele abriu com um gap de alta, né? Esse FIBO está mal posicionado, esse FIBO é aqui, aí, abriu com gap de alta e tal, caiu, fez uma regressão na 9, deu uma entrada, onde saindo no alvo de FIBO deu 0,12, né, fez uma outra regressão, deu uma outra entrada, né, abaixo da 72, né, claro, convém salientar, são entradas de compra bem arriscadas, né, porque são contra a tendência, tá, mas deu 0,06, aí bateram, não deu entrada, aí aqui acima da 72 ele dá uma entrada de rompimento de 72, que deu aí 0,08, então você pode ver que o dólar na visão do broker internacional é idêntico, né, ao dólar na visão do broker nacional da B3 aí, você vê que os movimentos são idênticos, a única diferença que o dólar da B3 cota a cada 0,50 e o dólar no broker internacional cota a cada 0,25 devido ao seu fracionamento, né? Aqui no Brasil o mínimo que você consegue operar é um lote, aqui você consegue operar 0,01 lote para você que vai dar o primeiro passo, para você que quer entrar no mercado, né? Você entra com uma exposição mínima, se você for estopado é um stop mínimo que não vai te machucar, não vai dilacerar o seu capital, né? Você vai estar multiplicando a sua vida no mercado por 100 vezes, né? Porque você consegue operar um centésimo de lote, é um microlote que eles chamam, né? Mas eu não vou ganhar dinheiro, Cris. Mas você tem que entender que você não está na fase de ganhar dinheiro, você está na fase de aprender. E aí quanto menos você perder, maior é a chance de você completar a curva de aprendizado. Por que as pessoas saem do mercado? Porque a matéria-prima, que é o dinheiro, termina antes dela completar a curva de aprendizado. E você operando no mercado internacional com um microlote, o seu dinheiro, né, digamos assim, o número de stops que você pode tomar com o dinheiro que você tem é multiplicado por 100. Então você vai ter um período mais longo para completar a carga de aprendizado. Tá bom, galera? Por hoje era isso. Os estudos do Cris de hoje foram esses. Espero estar contribuindo com esses estudos. Por favor, deixem seus comentários, deixem seu like, suas críticas, sugestões, ajudem a compartilhar os nossos vídeos para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante para as pessoas e comece a entregar para um número maior, né, para uma comunidade maior,
E também aproveito a oportunidade para convidá-los, aqueles que não são nossos alunos ainda, para passarem 7 dias conosco, inteiramente grátis na nossa sala educacional, para entenderem a nossa linha de raciocínio, entenderem como a gente lê mercado, como a gente pensa mercado, como é o funcionamento da estratégia Somos Renko e como a gente faz para extrair dinheiro do mercado usando leitura gráfica, estratégia Somos Renko e CPDA, certo? Entra lá, se cadastra, dá tempo de você estar na sala comigo já amanhã de manhã. Se não for aquilo que você esperava, se não for aquilo que eu estou te dizendo, se você não se sentir bem, você aperta um botão, o seu estorno é feito automático, ninguém vai te questionar, ninguém vai te perguntar nada e seguimos amigos como sempre, que eu estou aqui por opção, eu faço esse trabalho educacional por opção, me encontrei, né, como professor, é uma coisa prazerosa para mim, poder ajudar as pessoas e realmente faço de todo o coração. Quem já foi meu aluno, quem é meu aluno sabe, a gente não tem dia, não tem hora, atende no WhatsApp, no Instagram, no Zoom, enfim, não fica ninguém sem resposta e as respostas são todas elas feitas por mim, não tem terceirização, eu não tenho secretária, então às vezes se demorar um pouquinho para você ser respondido, eu peço um pouquinho de paciência, tá? Mas às vezes fica de um dia para o outro e tal, mas quem vai responder sou eu, você vai estar falando direto comigo, tá bom? Como eu disse, espero estar ajudando com esse programa, a gente tem feito um esforço tremendo para manter aí a continuidade, né, a consistência dos programas, né? É o estudo do Cris à noite, é o Café com o Mercado ao vivo de manhã, justamente para tentar deixar vocês na marca do pênalti com o goleiro já caído para um dos cantos, para você só colocar a bola para dentro e sair comemorando, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite a todos e temos um encontro marcado amanhã, 8h30 da manhã, com mais um Café com o Mercado. E falando em Café com o Mercado, já avisem para geral que a partir da segunda-feira que vem, o Café com o Mercado começa um pouco mais cedo. Ao invés de começar 8h30, nós vamos começar o Café com o Mercado 8h15 da manhã, para não precisar correr tanto com as coisas, para não precisar fazer tão corrido, para dar tempo de eu entrar na sala educacional às 9h. Então a gente vai antecipar o Café com o Mercado em 15 minutos, para ficar uma coisa mais suave, eu não precisar acelerar tanto, não dar nó na língua e a gente poder olhar os ativos com um pouco mais de calma, tá bom? Grande abraço, beijo no coração. 8h30 aguardo vocês no YouTube para mais um Café com o Mercado. Valeu, galera!